Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para estarmos começando o dia empoderados no Espírito, buscando a presença do Senhor, orando uns pelos outros e nos fortalecendo para as lutas diárias que temos que enfrentar. E nessa manhã eu quero refletir com você sobre esse tema, o poder do jejum. E o texto bíblico é Lucas capítulo 5, versículos de 33 a 35, que diz assim: E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias eles jejuarão. Amados, o jejum é uma das principais ferramentas para que nós possamos desenvolver uma maior comunhão com Deus. O jejum nos leva a uma busca de intensidade maior, a um nível de espiritualidade mais elevado. Porém, muitos cristãos, eles não conhecem o jejum, não têm o hábito de praticá-lo e com isso eles abrem mão de uma das principais ferramentas de crescimento espiritual e de intimidade com Deus. As pessoas não sabem o que é, para que serve, como que se faz, mas se nós queremos experimentar uma maturidade espiritual maior, nós precisamos entender qual é o poder do jejum. O jejum significa abster-se, abstenção. É você abrir mão de alimento, de bebida ou de algo que te dá alegria, que te dá prazer, para você buscar uma intimidade maior com o Senhor. Mas nós precisamos entender que a abstenção por si só não tem nenhum poder sobre a nossa vida espiritual. Mas o que é basilar é o desejo que nos leva a jejuar. É seguir a direção de Deus e aproveitar esse tempo para buscar intimidade com o Senhor, orar, ler a Bíblia, compreender o que Deus está querendo e fazer do jejum uma busca de ouvir melhor a voz do Senhor. Muitas pessoas, por não conhecerem isso, elas vivem apenas de uma abstenção religiosa, e religiosidade não nos leva a esse processo de crescimento. Zacarias capítulo 7, versículo 5, Deus diz o seguinte: pergunta a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que vocês jejuaram? Os religiosos da época faziam do jejum uma maneira de tentar manipular o poder de Deus, de tentar fazer com que Deus cumprisse o desejo do coração deles, e Deus não se permite ser manipulado. O jejum também não pode ser uma espécie de justificação pelas obras. A salvação vem única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. E o jejum, ele deve ser útil como instrumento de uma busca mais profunda de um relacionamento com o Senhor. A orientação que Jesus dá é que nós não devemos orar e jejuar para mostrar religiosidade. Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18 diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. Isaías capítulo 58, versículos de 3 a 6, Deus diz o seguinte: por que jejuamos? Eles dizem. Por que jejuamos e não ouvistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa, em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Jejum é um estilo de vida.
E quando nós jejuamos, o jejum não muda o nosso caráter e a nossa maneira de ser, mas o jejum traz à flora, mostra para nós quem nós realmente somos. Quando nós pensamos em jejum, geralmente as pessoas pensam no jejum clássico, que é não comer, só beber água. Esse jejum existe sim, é uma forma de jejuar. Porém, existem outras formas. Existe o jejum que é o jejum de apenas um tipo de alimento, ou o jejum de algum tipo de atitude, de algum tipo de hábito que te prende, como por exemplo jejum de televisão, jejum de celular, jejum de rede social. Existe o jejum parcial, aquele jejum que você para durante um período específico do dia. E esse é muito comum para as pessoas que têm trabalho muito pesado, exige muito esforço físico, ou então tem problemas de saúde. Então você não tem que passar o dia todo com fome, se martirizando e dizendo: ai meu Deus, eu estou jejuando, essa hora eu poderia estar comendo, essa hora eu poderia estar bebendo, mas eu não estou fazendo. Não, jejum não é isso, jejum não é esse peso, não é essa carga, muito pelo contrário. Se o jejum não serve para manipular situações, para mudar realidades, qual é o poder do jejum? Por que é tão importante assim nós jejuarmos? Primeiro, o jejum ele nos aproxima mais de Deus. O jejum serve para que nós busquemos mais intimidade com Deus. Quando nós renunciamos à comida, à bebida ou algum tipo de prazer mundano para dizer: Senhor, eu estou buscando a tua presença, nós trazemos sobre nós uma aproximação maior do Espírito Santo de Deus. E durante o jejum nós procuramos nos alimentar espiritualmente. Nós buscamos oração, nós buscamos leitura da Bíblia e nós deixamos de lado aquelas coisas que regularmente nos desviam de uma atenção espiritual maior. Então, através do jejum, nós declaramos para Deus: Senhor, eu estou aqui com uma dependência total do Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero me aprofundar no meu relacionamento. Fala comigo, ministra sobre mim. A minha vida está depositada diante do Senhor. E jejuar é algo íntimo e pessoal, é quando eu e Deus nos movemos de maneira mais harmoniosa, de maneira mais íntima. A segunda coisa que o jejum faz, querido, o jejum nos auxilia a controlar a carnalidade que existe em nós. A religiosidade, ela nos auto-justifica. Ela diz que nós somos bons, que nós somos excelentes, que nós estamos na igreja todo dia, que nossa família é maravilhosa, e por isso nós temos crédito, por isso nós temos mérito, por isso nós podemos mais. Mas quando nós vamos para o jejum, nós estamos negando aquilo que a carne quer. Nós estamos dizendo para o nosso eu, para o nosso ego, que ele não vai ter aquilo que deseja. E aí o jejum traz para fora o caráter que está escondido, que muitas vezes nós nem percebemos. O jejum, ele manifesta o controle que a carne ainda tem sobre nós. Os nossos desejos, aqueles que controlam a nossa vida, o nosso dia a dia, de maneira quase imperceptível, eles se tornam mais evidentes durante o jejum. Você quer saber quem você é de verdade? Você quer saber o quanto a sua vida está fora de controle? Comece a negar para a sua carne aquilo que ela quer de maneira mais clara. E aí você vai ver o monstro que está aqui dentro pular. E aí você vai ver o quanto, você vai dizer: Deus, como que eu preciso melhorar? Eu achava que estava nesse nível aqui, mas agora eu percebi que o meu nível está aqui embaixo. Quando nós olhamos para o espelho da nossa alma e entendemos quem nós somos, nós nos quebrantamos mais facilmente diante do Senhor. Há um processo de arrependimento genuíno e verdadeiro. Há um processo de transformação espiritual. O jejum ajuda a pôr o corpo debaixo da autoridade. O jejum diz para nós de humilhação. Você quer, tipo de quebrantamento. Ele deseja, mas eu não vou satisfazer espiritual porque maior. Eu vou te a terceira coisa que eu quero dizer para você que Deus é que o jejum tem o poder de abrir um canal para libertação e milagres na nossa vida. Não é por causa do jejum em si, mas por causa da aproximação que o jejum nos leva da presença de Deus e do conhecimento da sua vontade. Então jejuar e orar nos ajudam a vencer batalhas espirituais.
Porque nós aprendemos a confiar e a depender mais de Deus. Ao enfrentar tentações e provações, faça do jejum uma das suas principais armas espirituais. O jejum nos afina espiritualmente, nos dando uma autoridade maior sobre principados e potestades. Marcos capítulo 9, versículos de 28 a 29 diz assim: e depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus Cristo respondeu assim: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por isso, jejum e oração são fundamentais para nosso crescimento espiritual e para vivermos o ápice, a plenitude da espiritualidade. Enfrentar principados e potestades, enfrentar as hostes da maldade nas regiões celestiais, exige de nós uma intensidade espiritual maior do que a nossa vida comum e cotidiana nos permite ter. Outro poder que a oração, que o jejum traz sobre nossas vidas, irmãos, é que o jejum nos conduz a obtermos respostas mais claras de Deus. O entendimento, ele é aberto e nós conseguimos ter um discernimento mais claro, uma profundidade maior de conhecimento, de direcionamento, e o Espírito nos guia nesse processo de buscar saber a vontade de Deus. A igreja de Antioquia viveu isso. Atos capítulo 12, versículos de 2 a 3, diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Você sabe o que Jesus estava fazendo antes de escolher os seus 12 apóstolos? Ele estava em um retiro de 40 dias e 40 noites em jejum e oração, para que Deus falasse claramente ao coração dele. Jesus nos dá esse exemplo. Então, muitas vezes, verdades espirituais que deveriam ser perceptíveis para nós são perdidas porque nós não estamos com a antena virada para o lugar certo. E o jejum, ele nos sintoniza de maneira direta para Deus, para a voz do Espírito. Então, não fique ouvindo vozes. Se direcione para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa te conduzir de maneira muito clara. E finalmente quero dizer para você que jejum é uma demonstração pessoal de arrependimento e quebrantamento espiritual. O jejum é você rasgar o coração para dizer para Deus: Senhor, eu sei que eu não sou quem eu deveria ser. Eu sei que eu ainda não atingi o que o Senhor quer para mim. Mas Deus, esse sou eu. Esse sou eu me quebrantando, reconhecendo os meus pecados, dizendo a Deus o quanto eu estou arrependido, o quanto eu desejo viver na tua presença. Joel capítulo 2, versículo 2 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o seu coração, com jejum, lamento e pranto. E o jejum tem esse papel de você se dobrar diante do Senhor para dizer: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu reconheço o pó que eu sou. A religião diz que eu sou grande, a religião diz que eu posso, a religião diz que eu estou fazendo tudo certo, mas aqui dentro, Senhor, eu sei que eu não estou e eu preciso de melhorar. Senhor, muda a minha história, muda, aperfeiçoa a minha vida. Então, queridos, não perca mais tempo. Vá viver uma experiência de jejum. Busque esse quebrantamento na presença do Senhor. Jejum não é mandamento. Jejum não é uma obrigação. Jejum é um desejo do nosso coração de se quebrantar e ter mais intimidade com o Senhor. Eu vou te dar alguns conselhos práticos para que você possa iniciar essa experiência de jejum. Primeiro, se você não está acostumado a jejuar, comece com jejum pequeno, um jejum parcial. Faça o jejum durante um período menor e vai depois aumentando à medida que você vai sentindo a vontade de Deus para a sua vida nesse propósito. Aproveite o tempo de jejum para orar, para buscar a presença do Senhor, porque ficar sem comer, simplesmente para ficar sem comer, não é jejum, é dieta. Jejum é algo espiritual.
Alguns dias antes de jejuar, pare de se alimentar com coisas mais viciantes, como café, chá, refrigerante, porque você vai diminuindo também a sua dependência dessas coisas. E isso cria em nós um efeito, quando jejuamos, de abstinência, que causa um impacto muito grande. Então, vai se preparando antes. Não coma muito para jejuar. Oba, eu vou jejuar, então vou acordar bem cedo, vou comer bastante para que quando eu começar o meu jejum, o meu estômago já esteja forrado. Isso é manipulação. Beba água com frequência, se hidrate, se cuide. Se você se sentir um pouco tonto durante esse período, não faça movimentos rápidos, se movimente devagar, entenda o momento que você está vivendo. É uma rotina diferente, então mude o seu hábito. Quando você termina o jejum, não quebre o seu jejum com a comida pesada, gordurosa. Opa, terminei meu jejum, vou comer um mocotó. Você vai ter um reboot, porque o seu corpo está durante um período em abstinência. E finalmente, se você sentir de Deus que é para parar, para. Jejum não é martírio. Não é uma coisa pesada que vai te deixar mal, ranzinza. Não, jejum tem que te conduzir num processo espiritual. E finalmente, se você tem problema de saúde, se você toma remédio, se você está passando por algum cuidado, então não sai jejuando como um tolo. A Bíblia diz que Deus, ele não aceita sacrifícios de tolo. Então, se prepare antes para isso. E que Deus te abençoe poderosamente, que você possa experimentar o poder do jejum. E que você não abra mão dessa ferramenta, desse instrumento, dessa arma espiritual poderosíssima para o nosso crescimento diante do Senhor. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos colocar, ó Pai, a vida de cada um de nós diante do Senhor. Reconhecemos o teu poder, reconhecemos, ó Deus, que somos pequenos, que somos falhos, reconhecemos o quanto nós precisamos e necessitamos, ó Deus, de um crescimento maior, de uma maturidade maior. Então, Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza nesse processo, que haja um quebrantamento, que haja um derramar, que haja um mortificar do ego, para que o Senhor, ó Deus, seja glorificado por meio de nós. Ó Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor possa revelar para nós, manifestar para nós, ó Deus, os nossos erros, nossos pecados, nossas transgressões, ministra sobre nossas vidas, conduza-nos, ó Deus, de maneira tal que possamos ouvir de maneira muito clara a voz do Teu Espírito. Que esse dia seja um dia poderoso, que esse seja um dia exponencial e que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor quer para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, querido. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, aqui no município de Serra, no Espírito Santo. E nós estamos aqui para abençoar você e cuidar da sua família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu queria te pedir que você fizesse esse favor e se inscreva, porque você vai estar nos ajudando a impulsionar o canal e levar essa mensagem a outras pessoas também que não podem estar aqui às 6 horas da manhã. Que Deus te guarde e força e fé. Um beijo no seu coração e até amanhã.